Olá, meu nome é João Loyola, sou associado 1 do IFLBH e hoje vamos fazer a resenha aqui de um livro chamado Organizações Exponenciais. O que eu posso falar desse livro? Vou dar minha opinião sobre ele. Antes de falar um pouco sobre ele, vou pegar aqui algumas coisas que eu achei bem interessante, mas são vários termos que eu tive que anotar. Eu acho um livro um pouco maçante, para ser sincero, não é um livro que eu gostei muito de ler, não fez muito meu estilo de leitura. Talvez faça o seu, sem nenhum problema. E eu achei ele um pouco até repetitivo e tal, porque a gente está acostumado com os mesmos exemplos sempre. Não é um exemplo que você pega de um detalhe que você não tinha noção ou não sabia. Mas o Salim Ismail ele explora algumas empresas modernas, né? E qual que é a ideia de organizações exponenciais? É aquele que faz seu negócio de forma exponencial através do uso de tecnologias aceleradas e novos modelos organizados, entendeu? Ou seja, eles conseguem resultados muito proporcionalmente maiores do que realmente a sua operação. Então ela consegue escalar seu negócio de uma forma muito interessante. As características das organizações exponenciais, ou XOs, são definidas por sua habilidade de alcançar resultados desproporcionalmente maior do que suas contrapartes tradicionais. Então, um exemplo, Uber com táxi, exemplo, Airbnb com hotel, e vai outros exemplos. E eles conseguem, através de um propósito transformador massivo, ou seja, eles conseguem mudar a realidade de milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, a pessoa do Airbnb que não ia ter uma renda igual ela consegue, um cara do Uber, um cara do iFood, entre outros exemplos. E ela tem alguns atributos, que é ideias, já vou falar disso, e o scale, que são atributos scale externos, ideias internos. Os externos é a questão da demanda, né? Da força de trabalho flexível e tal, como freelancers, consultores. Então você consegue muito fazer com que essas pessoas entrem em contato, que está a fim de oferecer seu serviço para o que vai contratar o serviço. A questão de engajamento de comunidade, né? Então a gente tem, vou dar um exemplo, vou dar muito exemplo de Uber e tal, quando se tem até mesmo, vou taxar e tal, e eles se juntam, tem esse senso de comunidade para falar assim, não, a gente não quer isso, a gente não quer uma CLT, a gente quer trabalhar da forma autônoma que a gente trabalha hoje. Uma coisa muito interessante, a gente pode pensar que algum tempo atrás, algum desses exemplos não poderiam ter, justamente porque não tinha tecnologia suficiente para fazê-las, como é o caso de algoritmos. Então, a Uber, por exemplo, em 1990, quando ninguém tinha smartphone, era impossível. Então, isso que é uma coisa muito muito legal. Mas só que, além disso, é a questão da automação de processos e da tomada de decisões em questão de base de dados. Hoje a gente tem acesso à informação muito mais precisa, né? As empresas têm mais informações com base no banco de dados, e isso é uma coisa extremamente importante, essa questão da análise de dados para as empresas. E elas têm alguns ativos alavancados, né? Então, usar recursos dos outros sem usar o seu. A Uber ela não tem um carro em sua frota, a Airbnb não tem um edifício para locação, isso que é muito, muito legal. O iFood não tem comida própria, essa ideia de sanar a dor do cliente, conectar a dor com quem pode fornecer essa dor. E é justamente ter um engajamento, técnicas de gamificação, desincentivo para aumentar a participação. Então, por exemplo, tem 99, eu pego direto, eles têm algumas metas, tipo assim, relâmpago. Então nesses dias você tem que fazer 150 corridas que você vai ganhar R$ 200. Isso é um exemplo de engajamento. E isso é uma coisa muito legal, tanto para clientes quanto para colaboradores. Então, você pega ali, até no próprio iFood, tem vários exemplos muito, muito interessantes. Mas a gente também, além dos atributos externos, a gente tem atributos internos dessas organizações exponenciais. O ideias e de interfaces, então os mecanismos para direcionar o fluxo de informações, ou seja, um aplicativo, uma empresa que consegue que seu cliente veja claramente o que ele está fornecendo, é uma coisa muito prática e fundamental.
que tanto um jovem de 14 anos pode pegar, quanto um cara de 60, 70 anos também vai conseguir mexer dentro dessa interface da empresa. Por exemplo, o pessoal fala que o Facebook parou até mesmo de ser uma empresa com muitos jovens por causa que os tiozões chegaram lá. Então, dá para ser um conflito geracional muito grande até dentro dessas questões, além do trabalho, mas da convivência dentro dessas interfaces, algumas, né, que permitem interação. Os dashboards, né, que são os painéis de controle em tempo real para monitorar. Então, tem um que já me falaram, que eu já vi falar do Brasil Paralelo, que eles têm ali em tempo real qual está sendo acessado, qual teve o último acesso de filme, de série. Eles têm tudo e é muito legal esse dashboard que eles têm. Já vi em outras empresas. E é justamente manter os dados sempre atualizados em tempo real. Isso é uma coisa muito legal porque dá para monitorar e ajustar a operação. Então, putz, esse conteúdo precisa de uma alavancagem maior. Não, então vamos jogar uma campanha aqui no Google e tal, Google Ads. A experimentação, né? Então, a cultura de testar também suas ideias e aprender com erro. Ou seja, uma startup ela é muito mais sujeita a aprender com erro do que uma empresa tradicional. Porque ela não tem uma quebra muito de paradigma muito grande, igual uma empresa tradicional tem. Ela se dá o luxo de fazer essas experimentações muito mais do que outras empresas. O legal também é o A, que é de autonomia, descentralização e tomada de decisões por partes independentes. E quando a gente não tem um controle muito centralizado, a gente consegue escalar de uma forma muito melhor e muito maior. Lógico, algumas decisões sempre são centralizadas em CFO, CEOs, C-levels, mas o operacional, para ser resolvido, ou às vezes alguma pendência é resolvida ali naquela hora. Então, por exemplo, até um sistema do iFood, até de eu entrar em contato com o restaurante, eu posso resolver com o restaurante diretamente, né, um ciclo fechado, um ciclo aberto. E isso que tem que ser, né, o contato do cliente com o prestador de serviço e, óbvio, a plataforma sempre guardando os dados e até mesmo analisando isso. E a gente tem também as tecnologias sociais, que ferramentas que facilitam a colaboração e a comunicação entre os membros da organização. Isso é até interessante, né? A gente vê comunidades se formando em formas de organizações exponenciais. Então, a implementação de técnicas exponenciais utiliza um conjunto de técnicas e ferramentas que lhe permitem ser escaláveis. A Netflix, por exemplo, já lançou concurso com prêmio de 1 milhão para quem tem o melhor algoritmo de recomendação, né, que é um exemplo. E isso é uma coisa muito interessante, porque ele busca no público para entender qual que é a melhor maneira de se chegar. Tanto que, por exemplo, até da própria Netflix tem uma barrinha ali do lado para você ver o próximo filme, para você entrar mais para ver os outros filmes e não ficar um trem só estagnado. Trem é muito maneiro, eu adoro isso. E lógico, como toda empresa vai ter desafios e oportunidades, apesar de algumas vantagens, não é isenta de defeitos e não são fáceis de serem geridas, permanecer no mercado e até mesmo se explodirem no mercado a ponto de ter uma escalabilidade legal e que o público aceite, né? Porque o final é o público que vai falar se é uma empresa boa ou não. As empresas sempre precisam adotar uma mentalidade aberta à inovação, né, contínua, sempre, e aprender com os fracassos, né? Esse aprendizado com o próprio fracasso ele é muito importante para que a empresa não erre, quer dizer, não erre mais ou mitigue seus erros. Porque uma coisa é errar, outra coisa é permanecer no erro. Quanto mais rápido você consegue identificar esse erro, você consegue trazer a empresa para um caminho certo, para a trilha certa de novo. E, tipo assim, não ter uma dependência muito interna de alguns modelos de negócios tradicionais que podem ser um obstáculo, justamente. A questão da empresa exponencial é ela ser altamente disruptiva, além de escalável. Eu adoro essa palavra. Então, o que a gente pode concluir? É um guia prático, né, para algumas empresas inspiradoras, mas quem já está nesse meio já há muito tempo já escutou os exemplos diversas vezes. Se você nunca pegou, nunca leu as histórias dessas empresas, é muito interessante. Voltando, desculpa, ela tem um processo transformador e massivo, e elas precisam implementar os atributos, tanto do scale, que são externos, e desses que são internos, para
não apenas para sobreviver, mas para liderar um próprio mercado. A concorrência é extremamente importante, vai chegar outras empresas exponenciais para tentar concorrer com a sua, mas ser sempre o pioneiro é algo muito interessante em alguma coisa, porque vai te dar o diferencial que o mercado necessita, e é um mercado muito rápido, um mercado muito dinâmico. A chave para o sucesso está na capacidade de adaptar, né? E alavancar tecnologias avançadas e engajar ativamente a comunidade externa para a inovação contínua. Então, mais uma vez, se você não conhece as histórias dessas empresas, é um livro muito, muito interessante. Então, não sei se sou eu que já estou nesse ramo ali de administração desde 2015, mas as histórias ali a gente começa a conectar com uma palestra que a gente já viu ou algo que a gente já ouviu. Então, acaba sendo um bom lembrete de coisas que a gente já viu, já escutou. Então, a gente tem outros exemplos, né? Local Models, Creed, mas no fim eu quis trazer essas empresas principais para quem estiver vendo possa se situar melhor. É isso, um abraço, aí até a próxima resenha.